Opa, estamos no ar. Mais uma live do Surto Olímpico. A gente vai ter um convidado. Deixa eu só ver aqui. Vamos esperar o nosso convidado entrar. Aqui está. Vamos ter aqui uma presença super especial. Toda sexta-feira agora a gente vai fazer uma live. Sempre com o atleta da vez aqui é o Da Franco, seleção de polo aquático. Tudo bom, Rodar? Fala, Marcos, tudo bem e você? Beleza aí. Prazer estar falando com você. Prazer é Vamos meu. começar a entrevista. Vamos começar a entrevista, né? Inicialmente, você até deu uma entrevista para a gente no Surto Olímpico antes do adiamento ser confirmado, né? Você falou um pouco da situação da seleção de polo aquático. Vocês estavam treinando até na Espanha, né? Sim. Queria que você desse mais de detalhe como é que foi esse período na Espanha, né? Porque até a Espanha é um dos países que estão tendo mais casos até. Eu queria ver se os cuidados que você teve, o pessoal da seleção, você ficar um pouquinho. A gente fez um período de preparação em dezembro no Rio de Janeiro. Em janeiro desse ano a gente não teve férias, né? Porque acabou a Liga Nacional ano passado. E aí a gente já começou a treinar com a seleção, já preparando para o pré-olímpico. E aí esse ano a gente treinou em dezembro, né, do ano passado. Em janeiro a gente treinou também com a seleção um período em Bauru e um período no Rio. E aí, no final de fevereiro, a gente saiu do Rio de Janeiro e fomos direto para a Espanha. A ideia era fazer pelo menos 20 dias de treinos na Espanha. A princípio era Espanha e Itália, e depois acharam melhor fazer só Espanha. Então a gente saiu para a Espanha, a gente chegou na Espanha dia 7, 8 de março, né? E aí lá para o dia 13 de março, os clubes já estavam todos fechados, o clube que a gente estava treinando, que era o Sabadell, estava fechado também. E aí a gente acabou voltando para o Brasil, conseguindo voltar para o Brasil, né? Mas quando a gente saiu lá de Barcelona, eles já estavam para fechar o aeroporto de Barcelona. Então a gente saiu meio que de última hora de lá. Porque começaram a aumentar os casos de Covid e aí a gente conseguiu voltar. Entendi. E nesse tempo que você ficou lá, você chegou a ver muitas de máscara, assim, como é que estava na Espanha, assim? Não tinha muita gente de máscara. A gente até achou estranho, porque quando a gente foi para lá, a gente chegou a ir de máscara no avião, né? Porque falaram pra gente ir de máscara, porque como o avião é um lugar fechado, era melhor para usar máscara. E a gente chegou na Espanha, tava normal, tava como se não tivesse nada acontecendo, assim. A gente até achou estranho, porque normalmente, né, a Itália fica ali do lado. Então, a gente imaginou que ia estar já, o pessoal ia estar tomando mais cuidado, mas não foi bem assim. E aí, ao passar dos dias, a gente foi vendo a evolução, né, de casos dentro da Uhum. Espanha, em Barcelona principalmente. E aí o pessoal começou a tomar mais cuidado. É complicado mesmo, é um dos países com mais casos. É, olha, lembrando que todo mundo que está entrando, a gente fez um story com perguntas, o pessoal deixou umas perguntas também, mas quem estiver entrando aí, quiser deixar uma perguntinha também, pode ficar à vontade, depois eu passo para dar uma lida e passar para o Rudá. E te perguntar, né, quando eu te entrevistei antes foi sobre a Olimpíada estava para ser ainda adiada, né, agora foi adiada. Qual a sua sensação sobre isso, né? Você acha que foi uma boa decisão? Até para vocês que tinha toda a preocupação do pré-olímpico ainda, né? Que tinha chance de acontecer se não fosse adiado, né? Pra gente, vou ser bem sincero, o time estava numa ascendente muito grande, né? A gente treinou bastante, e chegaram os jogadores que faltavam chegar, o Rafa Vergara, o Grumi estava lá na Espanha e o Soro estava na Itália, então o time estava encaixando. Não vou te falar que foi muito bom ou muito ruim pra gente, porque a gente não jogou contra nenhuma seleção e não dá pra saber, mas nos coletivos que a gente estava fazendo contra o time da Espanha, a gente estava tendo uma evolução muito grande. É óbvio que não era momento, né? Depois do que virou essa pandemia, não era momento da gente pensar em campeonato, né? Nem pré-olímpico, nem em Jogos Olímpicos. Então, eu acho que a decisão até foi demorada pelo COI e pelo governo japonês, mas eu achei que foi super acertada, assim. Não tem como você fazer um campeonato, pensar num campeonato no meio de uma pandemia. Então, até para os atletas, tinha muito atleta que já tinha parado de treinar, que não estava conseguindo treinar. Os atletas italianos não estavam conseguindo treinar já há um bom tempo. Então, eu acho que foi uma decisão super acertada, mesmo que tardia. É. E como é que tá a sua rotina de treinamento, né? Porque agora, tudo bem, já não tem mais aquela opção de ter a Olimpíada, vai ser só no ano que vem, mas como é que você está se mantendo, né?
nesse período de quarentena? Eu tenho feito coisas em casa, assim, eu não saio de casa, principalmente porque eu voltei da Espanha, então eu me resguardei um pouco mais, né? Não saía nem para ir no mercado. Mas eu tenho uma rotina de treinamento, eu faço pelo menos um treino por dia aqui em casa, de mais ou menos 1 hora e meia. Às vezes eu consigo fazer dois, faço dois quando eu me sinto bem. Mas é complicado, né? O nosso meio mesmo é o meio aquático e a gente fica fora da piscina, complica bastante essa fase de treinamento. Eu faço só porque eu gosto de fazer exercício mesmo, mesmo que em casa, e para também não perder tanto assim, né? Eu acho que é importante a gente continuar se movimentando, até faz bem para a cabeça, né? Então, eu estou acostumado a uma rotina de 2 treinos por dia, você chega num certo momento, você fica 20 dias sem fazer nada, então achei perigoso e estou treinando o que eu consigo treinar aqui em casa, comprei algumas coisas a mais e vou fazendo o que eu posso fazer aqui. Mas é mais para a cabeça do que para o físico mesmo, né? Porque agora a gente não sabe quando vão voltar os treinos, a gente não sabe quando vai ter campeonato de novo. Então, é mais para manter o físico e para manter a saúde mental também. Entendi. Eu te perguntar um pouco sobre esse ciclo, né, de Tóquio. Como é que você estava, como é que você avalia até aqui, como é que foi o ciclo do polo aquático? Olha, a gente costuma começar muito tarde o ciclo olímpico, né? E dessa vez não foi diferente. Então, existiu uma renovação muito grande depois de 2016. Os atletas estrangeiros voltaram para os seus países, só o Soro, né, que é o nosso goleiro que ficou, o sérvio. Mas teve uma renovação muito grande. Ficaram apenas 3 atletas da seleção brasileira olímpica, ficaram para esse ciclo. Em 2017 teve a Copa Uana, teve o Mundial e o time tentando renovar. E aí já em 2018, isso a gente trocou de treinadores algumas vezes. A gente teve, de 2016 para cá, a gente teve 3 treinadores diferentes na seleção. Então isso é outra coisa que é complicado também. Você não consegue uma metodologia de trabalho com um ano né, de um profissional ali. Mas ao mesmo tempo a gente teve bastante respaldo do Comitê Olímpico Brasileiro. Isso foi uma coisa que ajudou muito a gente. Então todos os campeonatos, ano passado a gente foi para o Mundial, a gente ficou um mês treinando antes na China e nos Estados Unidos, para jogar o Mundial e o Pan-Americano. E esse ano também eles ajudaram a gente com essa viagem para a Espanha, as viagens de treinamento para o Rio e para Bauru também. Foi tudo mais por conta do COB do que por conta da CBDA. Mas eu acho que é tardio, né? A gente demora para começar o ciclo. Várias seleções começam o ciclo já renovando e fechando com o técnico, e vai ser esse cara até esses últimos 4 anos, pelo menos, né? Então a gente está fazendo um trabalho. No Brasil você não consegue fazer um trabalho a longo prazo, né? Você faz um trabalho no curto, médio prazo. Então a gente sofre um pouco com isso. Alguns jogadores veteranos que poderiam estar ajudando a seleção ainda não estão, porque até por conta de viagens e tudo mais, e por falta desse calendário que a gente não tem, né? De jogos, de treinos. Então até uma parte de organização também que falta para a gente. Mas eu acho que a gente ia com força total, né, para esse pré-olímpico. Eu acho que tentar a vaga ali sempre é possível, né, que tenha 5% de chance, mas é possível. Era só a gente encaixar o jogo e conseguir fazer bons jogos. Agora a gente vai ter que esperar, vamos ver se algum jogador do ciclo olímpico volta a jogar, ou se vai ser o mesmo time, se vai aparecer alguém da nova geração aí despontando para ajudar também. Você acha que esse problema todo que a CBDA teve nesse ciclo, que teve financeiro, teve problema de gestão, né? Até o presidente acabou sendo preso, com o Horácio Nunes, e a CBDA tendo que se reestruturar com problemas financeiros, acho que tudo isso afetou muito o polo aquático? Sempre afeta, né, Marcos? Sempre afeta. Eu acho que assim, esse problema foi em 2017, e aí mudou a gestão da CBDA, e a gestão da CBDA mudou de novo ano passado. Então, assim, a parte financeira da CBDA ainda não tá exatamente como a gente gostaria, mas o COB tem ajudado bastante. Eu tento ver as coisas pelo lado positivo. Então, a gente, quando a CBDA não pôde ajudar, o COB estava lá e ajudou, né? E foi super bom para a gente, porque a gente quase nunca tem, assim, quase nunca teve o COB bem do nosso lado, assim, nesse apoio. Então, agora a gente usa as estruturas do Maria Lenk, que para a gente treinar é perfeito, e temos as viagens para preparar para os campeonatos e tudo mais. Mas, sem dúvida, eu acho que o que a confederação é hoje em dia é uma eterna reestruturação, né? Então, eles tentam reestruturar todos os anos,
e entra presidente, sai presidente e está tentando reestruturar. Falta de verba, né? O Correios já não é mais um patrocinador, então que era nosso maior patrocinador, né? Então isso dificulta muito para a gente, tanto para a gente quanto para a natação, para o nado sincronizado, para maratonas aquáticas e para os saltos ornamentais. Os 5 esportes ali foram prejudicados com essa má fase da CBDA. Entendi. Falando sobre o pré-olímpico, né? Não está para acontecer, mas aí os grupos já tinham sido sorteados, né? Só para falar, o Brasil está no grupo A, vai jogar contra a Geórgia, Canadá, Grécia, Montenegro e Turquia. Está parecendo os Países Baixos, né? Que vai ser seria o pré-olímpico, né? Na Holanda vai ser. Seria em Rotterdam, na Holanda. Uhum. Entendi. O que você avaliasse esse grupo? Você acha como é que está esse grupo para o Brasil? Quais as chances que nós temos? Avançam 4 para a próxima fase. O grupo B tem Croácia, França, né, Holanda, Países Baixos, a Rússia, a Alemanha e a Romênia. Para a gente, vou ser bem sincero, tem duas seleções muito fortes no nosso grupo. A gente ainda estava dependendo para saber se são 3 vagas ou 4 vagas no pré-olímpico. A gente não sabe, porque não sabe se a África vai acabar jogando ou não, a África do Sul. Uhum. Que eles têm a vaga da África, né? Mas eles não sabem se vão jogar os Jogos Olímpicos. Então, assim, para a gente o dever de casa nosso no pré-olímpico seria ganhar do Canadá, da Geórgia e da Turquia e passar em terceiro, né? Montenegro e Grécia é um jogo muito mais difícil para a gente. É possível, mas é muito mais difícil. E aí, fatalmente, em terceiro, a gente fugiria, né, da Croácia do outro lado, numa disputa de quartas de final. E aí, fugindo da Croácia, a gente pegaria seleções como a Alemanha, ou a Rússia, ou a própria Holanda jogando em casa, ou a Romênia, que são seleções do mesmo nível praticamente o mesmo nível de Canadá e Geórgia também, um pouco acima. Mas as chances seriam essas, assim, era ganhar esses 2 jogos no grupo, esses 3 jogos no grupo, né, e fazer bons jogos contra a Grécia e contra Montenegro, e tentar fugir da Croácia numas quartas de final. E aí fazer o jogo da vida, né? Tentar surpreender a Alemanha ou Rússia ou quem viesse do outro lado. Mas era, assim, muito complicado. Os países asiáticos saíram do pré-olímpico, então isso deixou ainda mais forte o pré-olímpico. Mas a nossa ideia era tentar passar entre os 3 ali na primeira fase para cruzar o segundo do outro lado, nas quartas de final. Vou começar a fazer algumas perguntas aqui do pessoal. Vou escrever certo aqui. Acho que o Léo Verney perguntou se você tem algum ídolo no polo aquático. Ou ídolos, né? Eu tenho. Eu sou um cara sortudo, cara, porque eu tenho um ídolo que é... Não, um cara que eu acompanhei desde criança, assim, que para muitos foi o melhor jogador de polo aquático da história, que ele é um espanhol que chama Manel Stiart, que hoje ele é auxiliar técnico do Pep Guardiola, trabalha com futebol lá no Manchester City. Mas também ídolos que eu tenho e que acabei jogando com eles, alguns aqui do Brasil, outros... O Tony Azevedo é um dos ídolos que eu tenho, que foi um cara que jogou com a gente aqui no SESI de 2003 até 2016, então foram 4 temporadas do Tony Azevedo, que a gente tive o prazer de dividir piscina com ele, de treinar junto. Outros que sempre tive desde moleque, que eu via jogar e que acabou sendo meu companheiro de time, tanto na seleção quanto no clube, Marcelo Chagas, o próprio Pará, que é um goleiro lendário aqui no Brasil. Então, tenho vários ídolos assim e tive sorte de jogar com muitos deles. Aqui, a Jaque FFL, eu anotei o nome do usuário, ela fez 2 perguntas, né? Uma eu vou até emendar com uma aqui, que ela perguntou se você acha que os fatores determinantes que fez para você ser atleta. Eu ia aproveitar para você contar como é que você começou no polo aquático, né? Por que o polo aquático? Como ele apareceu na sua vida? Cara, eu tive muita influência do meu irmão mais velho e do meu pai, né? Meu pai foi atleta de polo aquático lá de Bauru e jogou no Pinheiros também. O meu irmão, quando a gente mudou de Bauru para Jundiaí, o meu irmão começou a jogar em Jundiaí em 97. E aí, por influência do meu irmão e do meu pai, eu tenho um tio que joga também, que jogou. Então aí eu entrei pro polo. Mas assim, como brincadeira de criança, né? Entrei com 12 anos lá na escolinha do Clube Jundiaense com o professor Ernesto. E aí fui evoluindo, fui gostando do esporte, me apaixonei pela modalidade, mas com muita influência familiar mesmo, assim.
Sempre tive, né, os dois empurrando ali. Primeiro meu irmão e meu pai, depois meu tio também são fãzaços de polo aquático também, então foi fácil continuar na carreira. E aí a gente vai realizando sonhos, né, vai planejando e graças a Deus deu tudo certo até hoje. Entendi. E ela também perguntou se você tem uma contagem de gols, se você tem quantos gols você já fez em jogos oficiais. Nossa senhora, não tenho, cara, não tenho. Isso é uma das coisas que isso é uma das coisas que eu precisava ter, assim. Eu até tenho a memória boa, mas assim, depois que eu virei adulto, né, em Uhum. campeonato juvenil, infanto e tal, eu lembro que eu anotei uma vez, teve um ano, em 2003, que eu joguei muitos campeonatos, porque eu era juvenil e jogava o juvenil, o júnior e o adulto lá em Jundiaí. E eu jogava todas as modalidades e aí eu fiz as contas de quantos gols eu tinha feito. Joguei pela seleção paulista também naquele ano. E aí eu lembro que nesse ano eu fiz 154 gols. Mas normalmente eu não conto, assim, não é uma coisa que eu conte. Mas se perguntar e eu for puxar na memória, eu vou saber mais ou menos cada ano quantos gols mais ou menos eu fiz. Hoje em dia eu já não sou mais um cara de fazer muitos gols. Eu sou um cara que ajuda na organização do time, até pela idade e tal, pela visão de jogo. Mas isso é uma coisa interessante que muita gente pergunta e eu não sei. Outro dia a gente fez só pela seleção. Acho que foi só dos jogos pela seleção que eu fiz até hoje. Eu jogo na seleção desde 2009, desde o Mundial de Roma 2009, eu estou na seleção adulta. E aí fizemos as contas, né? Então, sei lá, teve mais de 20 competições que eu joguei pela seleção e eu tenho 68 gols pela seleção. É assim, mas é a única que eu fiz a conta porque eu tenho oficial guardado e tudo mais. De Campeonato Paulista adulto e brasileiro eu não tenho isso anotado, mas seria interessante anotar, assim, conseguir pegar na internet e anotar. Tem que achar as súmulas, né? Se dá um trabalhinho, mas É, dá para fazer. Estou procurando aqui se o pessoal já deixou perguntas aqui na nossa live. Tá entrando bastante gente. Aí. A última aqui da Marli Cristina falou, mas você faz pelo menos um nos jogos, né? às vezes faz, mas já não é É, muito, já não é é, muito o meu papel, assim. Eu até, é, ó. até faço alguns jogos, tem jogos que eu faço mais de um gol, mas já não é muito o meu papel. Eu ajudo onde eu vejo que eu consigo ajudar, né? Mas hoje em dia com mais cabeça, assim, mais a ideia de passar a bola, né? De organização de jogo mesmo, e também defensiva. É. O Raoni Zé falou que você já tem mais que o Pelé. Tá vendo? O irmão é para essas coisas. É, ele tá contando para você, você não sabe, então ele E o pior é que eu não tem mais duvido, de não, que ele mil. tem uma continha dele lá. Aí, ao Não, final do não, brasileiro você fez 6 aí, viu? Não falei que é, ele tá contando? ano Então, passado, a final da Liga Nacional, eu fiz 6 gols. Mas assim, também. Eu não sei quantos gols eu fiz na Liga Nacional. Eu sei quantos eu fiz na final, porque foi um jogo marcante. A gente perdeu para o Pinheiros a final da Liga lá no Pinheiros, ano passado, no final do ano. Mas foi um jogo marcante que eu não costumo fazer muito gol no mesmo jogo, e nesse jogo acabei fazendo 6 gols. é. E você falou do polo aquático, né? Acho que as principais potências no polo aquático são, masculino pelo menos, são as equipes de São Paulo, né? Tanto o Pinheiros quanto o SESI, né? Você atua no SESI, como é que são Sim, as mas tem equipes? também o Fluminense e o Flamengo no Rio de Janeiro são muito fortes. O Botafogo, ano passado, estava muito bem também, ficou em terceiro na Liga Nacional. Aqui em São Paulo a gente tem o Paulistano e o Paineiras, tem a BDA também, que tem um time jovem, que é um time muito bom também. Mas assim, que treinam, por exemplo, times que treinam 2 períodos por dia, eu acredito que seja só o SESI e o Pinheiros. Isso, no final das contas, faz uma diferença muito grande. O Pinheiros tem muitos atletas de seleção brasileira também, então é um time muito forte. Entendi. Olha aqui, ó, o Guilherme Costa, ele é jornalista do Grupo Globo aqui, ó, perguntou, no polo eu conheço as posições de ataque, mas na defesa são quais? Quais as posições de defesa? Tem back, tem lateral, como é que é? Então, na defesa a gente se organiza, mais ou menos como o handball, né? Então não tem muito definido. É lógico que se você ataca pelo lado do direito, você vai defender pelo lado direito também, você não fica cruzando a piscina para defender. E no final das contas a gente tem uma posição que é específica, que é o marcador de centro, né? Que seria o armador do time. Então ele é o cara que degladia contra os centros ali, contra os caras mais fortes do outro time. O resto do time marca, cada um marca o seu ali do arco, né? Os 5 que sobraram para marcar o arco, marcam o arco. Mas o marcador de centro é o cara que é específico mesmo, que é uma posição
que é bem difícil, inclusive. É. Aqui o Wesley também escreve por surto também, e tem uma pergunta que deixaram também que são parecidas, né? Como você avalia as categorias de base do polo, né? Se você, e o Voleibol Brasil perguntou se está sendo feito, você acha que está sendo feito um trabalho melhor do que faziam antes em relação quando você começou? Olha, quando eu comecei, lá em 99, 2000, quando disputava os campeonatos infanto e infanto-juvenil, a gente tinha mais times de polo aquático, né? Tinha Santos que entrava em todos os campeonatos, o Clube Jundiaense entrava em todos os campeonatos, tinha o Guanabara no Rio, tinha o Niterói também, tinha o Espéria em São Paulo, então a gente acabou tendo mais clubes. Não queria dizer que o campeonato tinha um nível maior do que tem hoje. Eu acho que hoje, tanto o trabalho que o SESI vem fazendo, quanto a BDA, está levantando muito o nível da nossa categoria de base. Então, assim, a BDA, para cada categoria, tem mais ou menos 100 atletas. O SESI, para cada categoria, tem mais ou menos 60 a 80 atletas. Porque são várias unidades espalhadas, né, no interior de São Paulo do SESI. Então, você consegue tirar disso, você consegue tirar bons atletas. Então, da quantidade à qualidade, né? Mas eu vejo hoje a categoria de base do Brasil muito boa, até os 17 anos, 17, 18 anos. Que é aí que é o nosso grande problema, é quando o menino resolve fazer faculdade, o polo já vira o segundo plano, e aí acaba treinando menos, não treina os 2 períodos, enfim. Então, eu acho que até os 16, 17 anos, a gente consegue jogar de igual para igual com quase o mundo inteiro, assim. O problema é quando chega nos 18, 19 anos, que aí a diferença fica muito grande. E aí do júnior para o adulto a diferença fica maior ainda. Porque a gente vai igualando, né? Então, assim, o jogador que normalmente é muito bom no júnior, ele joga 1, 2 anos de adulto e aí ele para de jogar. Então a gente perde esse atleta. Principalmente a BDA e o SESI fazem um trabalho de base de tentar segurar esses atletas até o adulto e sem contratar gente de fora, né? Então, eu sou um dos contratados aqui no SESI, eu cheguei em 2011 no SESI, mas o que eu venho observando no SESI é que hoje a gente tem 75% do nosso time adulto é da base do SESI, é formado no SESI. A BDA, 100% dos atletas do adulto são formados na BDA. Então, isso vai fazer com que o esporte evolua muito, né? Que o time adulto é o gargalo do clube, né? Então, você vai chegar com 15 atletas ali, você não chega com 100 que nem tem no time júnior. Então isso vai fazer o nível aumentar bastante. Eu acho que em 5, 6 anos a gente vai ter problemas bons, né? Porque muito atleta da BDA e do SESI vai acabar indo para outros clubes e a gente vai acabar alimentando os clubes que têm dificuldade de formar jogadores. Aqui. O Regis, né? Regis Silva, chefe do surto olímpico, né? Tem vergonha? Eu falei para ele fazer essa live, mas ele ficou com vergonha. Mas ele mandou uma pergunta aqui, que você acha da regra dos atletas, né, estrangeiros poderem trocar à vontade, né, entre aspas, de seleções no polo aquático? Cara, eu não tinha uma opinião formada sobre isso até que os caras vierem jogar o ciclo olímpico pra gente. Eu acho que assim, muitas seleções hoje em dia usam disso para aumentar o nível da seleção. Eu acho que isso é super válido desde que seja um trabalho a longo prazo, sabe? Fazer isso para jogar um campeonato e de repente ganhar uma medalha num campeonato, eu acho que não é o ideal. Então, se realmente tiver um trabalho desses caras ficarem e virarem treinadores ou ficarem na seleção por maior tempo, eu acho super válido. Porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar profissionais de polo aquático. A gente não forma, né, professores de educação física específicos para polo aquático. Então, essas pessoas que já vêm com uma bagagem muito grande, esses caras que já jogaram a vida inteira, ajudariam muito nesse processo. Nas Olimpíadas, eles ficaram com a gente 4 anos ali, a maioria deles, né, dos estrangeiros. E foi super bom para a gente. O Tony Azevedo veio para o Brasil, veio jogar pelo SESI. O Tony tem passaporte brasileiro, mas ele veio como estrangeiro, joga na seleção americana, né? E jogou pelo SESI 4 anos e foi fantástico pra gente. Ele ajudou muito, tanto na parte dentro da piscina, que o cara era um cara profissional, extremamente profissional, muito bom, muito fora da curva, tanto na parte fora, de divulgação do esporte. Ele deu várias palestras, ele foi mostrar o polo aquático no interior de São Paulo inteiro.
Então, assim, eu acho que se os clubes trouxessem esses jogadores e eles acabassem jogando pela seleção, mas com o intuito de ajudar o clube e a massificação do esporte dentro do país, para mim, perfeito, eu acho que essa é a ideia. A partir do momento que você traz o cara, para o cara ficar uma semana, um ano e jogar um campeonato para você ganhar uma medalha, eu acho que não é um investimento bom, né? Eu acho que dava para investir com outras coisas ou até com a permanência desse atleta por mais tempo. Entendi. Você nunca chegou a ter proposta de outra seleção, não, para defender outra seleção? Não, de outra seleção nunca tive. De outra seleção nunca Não. tive. Não, porque às vezes, como tem essa vantagem, né? Pode ser que as pessoas recebam. Aproveitar que a gente falou, você falou que jogou com uns caras lá no ciclo, né? Foi na Rio 2016. Eu queria que você falasse um pouco da Rio 2016, né? Que foi, para quem não lembra, né? Desde 84 o Brasil não tinha uma seleção de polo aquático. Você foi um dos representantes lá. Como é que foi disputar uma Olimpíada? Cara, todo o ciclo foi fantástico, assim, né? Agora, olhando para trás, a gente tem a noção, mais noção ainda do que foi, né? Então, a gente teve a sorte de ter todo mundo, né? O Brasil Rio de Janeiro foi escolhido como sede dos Jogos Olímpicos, a gente sabia que ia participar porque era país sede já. Então, teve todo um trabalho feito tanto pela CBDA quanto pelo COB. A gente teve aqui o melhor treinador do Brasil, o melhor treinador do mundo, né? Que é o Ratko Rudic, que é um croata, um dos melhores técnicos do mundo, assim, mais campeões e tal. E ele ensinou muita coisa pra gente. E aí a vinda dos estrangeiros também elevou muito o nosso nível, tanto de profissionalismo, que é um dos defeitos nossos aqui no Brasil, quanto o nível de jogo mesmo. Então, esses caras ajudaram muito a gente. E jogar a Olimpíada, jogar em casa, né? Eu tinha o sonho de jogar uma Olimpíada, mas nunca imaginei que seria em casa ou que realmente conseguiria, né? Porque era uma coisa muito distante para mim, os Jogos Olímpicos. Aí, depois que o Rio de Janeiro foi escolhido, virou o sonho da vida virou realidade, né? Virou um objetivo. E foi demais, cara, foi demais. A gente começou muito bem os Jogos Olímpicos, ganhamos da Austrália, que era um adversário chave ali no primeiro no grupo, na fase de grupos, ganhamos do Japão, que era um jogo que a gente tinha que ganhar, que é sempre muito difícil jogar com o Japão. E aí no terceiro jogo a gente jogou água na cerveja da Sérvia e ganhou da Sérvia 5 num jogo histórico. Assim, a Sérvia 50 jogos sem perder, e tinha ganhado o Europeu, ganhado Campeonato Mundial. E aí a gente foi lá e ganhou dos caras em casa. Foi demais, assim, foi demais. Os Jogos Olímpicos foi uma experiência que valeu uma vida, assim, sabe? Quando meus colegas me perguntam, e aí, valeu a pena? Eu falo, cara, valeu a vida. Valeu ter nascido para jogar e já podia acabar, assim, sabe? Porque foi espetacular mesmo, foi espetacular. Toda a torcida, né? A gente entrando no Maria Lenk com 6.000 pessoas no Maria Lenk. A gente não está acostumado com isso aqui no Brasil, né? Então, você vai numa final de Campeonato Brasileiro, você tem no máximo 1.000 pessoas, 1.500 pessoas assistindo. E aí, de repente, tinham 6. E parece que é o áudio dele, né? Meu áudio vocês estão ouvindo. Beleza. Vê se vai. Ah, agora foi. Show. Boa. Tava achando que era comigo também aqui, mas pelo visto foi só. A pessoa estava me ouvindo, Acho que foi mas, comigo. Isso. Beleza. A gente estava falando aí de 2016. No outro bate-papo lá, pediram para. Eu acabei não pegando o nome da pessoa, mas pediram para você descrever o seu gol contra a Sérvia, cara, lá no 2016. Na verdade, eu fiz um gol contra a Austrália, cara. Eu entrei no primeiro jogo. Eu comecei fora, aí eu entrei faltando 3 minutos para acabar o primeiro quarto, né? Tava frio no banco, porque a gente demorava muito para dar apresentação, do aquecimento. Aí fazia apresentação, um hino, e aí depois começava o jogo. Então eu fiquei mais ou menos uns 20 minutos ali até entrar. Aí eu entrei, foi no primeiro ataque nosso, cara. O Felipe Perrone, que era o nosso capitão ali, o melhor jogador do Brasil, pegou a bola e a gente estava trabalhando um ataque, e aí ele chamou bastante o gol. Eu vi que o goleiro estava do outro lado do gol, assim. Aí ele ameaçou bastante. A hora que ele passou a bola para mim, eu falei, vou chutar, né? Tô frio aqui, mas vou chutar. E chutei e entrou, assim. Foi histórico, porque, eu tinha acabado de entrar, não tinha feito um passe ainda. Eu fiz um passe e já fui chutar pro gol. Sinal de que Tava iluminado, né? O primeiro lance já foi, jogou e entrou. Assim que é bom. Assim que é bom. E na Rio 2016 vocês caíram nas quartas de final, né? Então, Contra a foi Croácia. foi
foi uma campanha histórica no Brasil, até nas participações anteriores acaba ficando sempre na primeira fase, né? Então, sim, sim. acabou sendo... A gente acabou dando, Marcos, a gente acabou dando azar, se for ver, né? Porque dos adversários que a gente poderia pegar nas quartas de final, da outra chave, a Croácia era o mais difícil pra gente. Então, e no outro grupo, quando a Sérvia perdeu da gente, e a Sérvia não ia ficar em primeiro do grupo, o pessoal começou a combinar com resultado do outro lado. Então, assim, ninguém queria pegar a Sérvia. Ninguém queria passar em primeiro e pegar a Sérvia. E aí a gente acabou pegando a Croácia. Era pra gente ter pego outra seleção mais acessível. Contra a Croácia, nosso jogo era difícil mesmo de encaixar, assim. Eles eram os últimos campeões olímpicos, né? Em 2012, a Croácia foi campeã olímpica. E tinha uma equipe fantástica também. E nosso jogo era difícil de encaixar com um deles. E a gente deu esse azar de pegar eles nas quartas de final. Né? Até tivemos a oportunidade de de virar o jogo, ficamos com um jogador a mais. Mas aí parece que a hora que a gente ficou com um jogador a mais, a gente despertou a Croácia e aí a Croácia não quis mais perder pra gente. Eles são uma seleção fortíssima, né? Então, sim, era difícil mesmo. Vamos ver aqui, acabei me perdendo um pouquinho. Se o pessoal também, mesmo esquema, quem está chegando aí, quiser deixar uma pergunta para o Rudá, enquanto eu procuro aqui rapidinho na minha cola, né? Tem uma pergunta interessante aqui também. Esse também acabei não pegando o nome, mas que dicas que você pode dar para quem quiser começar no polo aquático? Cara, eu acho que a dica principal é começar com o intuito de se divertir. O polo aquático é um esporte que é muito legal. Eu costumo brincar com as pessoas onde eu vou dar palestra, tem pessoas que nunca viram o polo e tal. Aí eu pergunto, quem daqui já jogou polo? Todo mundo fica olhando com aquela cara estranha, ninguém levanta a mão, né? Aí eu falo, quem já brincou de bola na piscina? Aí um monte de gente levanta a mão. Então, até desmistificar o esporte, né? Porque, eu falo que eu joguei futebol e eu joguei futebol na rua, sabe? Eu joguei futebol no interclasse da escola. Então, também é isso, desmistificar o esporte. Então, a galera que já brincou com bola na piscina já jogou polo aquático, por que não? Então, eu acho que existe essa barreira nossa, né? De que o polo aquático é um esporte que ninguém sabe, que não passa na TV, que é muito difícil e tal. Mas, ao mesmo tempo, muita gente já brincou sem saber. Então, para as pessoas que vão começar, a minha sugestão é começar o polo para se divertir, que foi o que eu fiz também quando eu era criança. E aí acabei gostando do esporte e estou nele até hoje, mas por diversão mesmo, né? Entendi. Aí o polo aquático é um esporte bem legal de assistir, né? Eu nunca joguei, mas eu acho bem interessante. Jogos Olímpicos eu sempre assisto. Calma aí que tem uma pergunta aqui. É tradicional, né? O primeiro esporte coletivo dos Jogos Olímpicos da era moderna. Uhum. E foi o primeiro que o Brasil disputou, foi lá em Antuérpia, lá foi a primeira seleção de jogos. Foi esporte coletivo, foi no polo. Quem faz a seletiva de jogadores que disputarão uma vaga na seleção? Tem seletiva? Na verdade tem, né? Todas as vezes que tem convocação da seleção, eles nunca convocam uns 13 que vão jogar o campeonato. Normalmente eles convocam de 20 a 30 atletas. Entre esses 30 atletas, jogadores da seleção júnior, né? Promessas que podem despontar aí nos próximos anos. E aí, desses 30 atletas, vão tendo cortes e ficam os 13 que vão jogar o campeonato. Normalmente os técnicos veem as ligas nacionais, né, os jogos de liga nacional, e aí vão escolhendo os atletas. Mas como é um esporte pequeno, né, aqui no Brasil, a Liga Nacional tem 8 times, então fica mais fácil, né, de fazer essa seletiva. Aqui, o Hugo Tanilo. Como poderia melhorar a vista do polo aquático aqui no Nordeste, na sua opinião? Cara, eu acho que precisa... É até chato o que eu vou falar, né? Mas é impressionante como a gente tem vários times no Nordeste, Norte e Nordeste, tem vários times de polo aquático. E eu acho que falta gente para lá, entendeu? Falta a gente levar o polo aquático, esse polo aquático que tem a oportunidade de jogar fora do Brasil, de ter experiências com a seleção brasileira. Falta a gente levar isso para eles lá. Eles estão afastados da gente de uma certa forma, mas ao mesmo tempo eles são tão apaixonados pelo polo quanto a gente aqui em São Paulo e no Rio.
Então eu acho que falta um pouco mais da gente, assim, de levar o polo aquático para lá, de fazer clínicas lá, de trazer esse pessoal para cá para treinar com a gente também. Então eu acho que falta um pouco e falta uma política de massificação, né? A gente ainda não tem uma política, uma organização que tente massificar o polo aquático. A CBDA faz isso, mas hoje está sem dinheiro. O COB tem um projeto para massificar também. A PAB, que é a Liga de Polo Aquático, também tem um projeto de massificação, mas ainda é coisa muito, muito lenta, né? Muito devagar. Eu acho que a gente precisa aproveitar o Norte e Nordeste. É um absurdo um país que nem o Brasil, que a gente tem o Norte e Nordeste, que faz calor o ano inteiro, a gente não ter equipes fortes de polo aquático lá. É um absurdo. No sul também tem times de polo aquático, tem em Porto Alegre, tem em Florianópolis, tem em Curitiba. O Curitibano agora está fazendo um trabalho super legal de categoria de base. Então eu acho que a gente tem que sair da casinha, sabe? A gente mesmo, os atletas, os técnicos, tem que sair fora do eixo Rio-São Paulo para ajudar a massificar o esporte por conta própria, né? Porque a gente não pode esperar que a confederação ou que o Comitê Olímpico faça isso, sendo que a gente pode fazer também. Então, acho que muito da culpa do Norte e Nordeste e do Sul Centro-Oeste não ter um polo aquático muito forte é nossa. É dos atletas e dos técnicos que tiveram a oportunidade de aprender muito e não repassaram para essas pessoas que são apaixonadas pelo polo também. A gente até entende que esporte coletivo tem toda aquela logística, né, de levar um time para lá, para o Nordeste, né? Mas a gente vê, pelo menos em outros campeonatos, outros esportes, acho que o basquete, até o vôlei já teve times no Nordeste, que a participação do público é muito grande, né? As pessoas Sim. gostam de assistir. Então, creio que, como você falou, dependendo, tem essa grande logística, mas conseguindo ir para lá seria o ideal, né, cara? Aqui te agradeceu. Tem um que te mandou um abraço de Aracaju, deixa eu achar aqui quem é. É o Eduardo Profgel. Um abraço de Aracaju para você. Outro, Eduardo. Tem um carinho muito grande pelo pessoal do Norte e Nordeste, cara. E o pessoal do Sul também, que são, assim, eu não consegui ainda ir para lá para dar uma clínica ou para bater uma bola com eles. Para o Sul eu já fui fui uma vez para Florianópolis, uma vez para Porto Alegre, para dar clínicas e para ajudar no desenvolvimento lá. E, cara, tem um carinho muito grande e para mim enche os olhos, assim, falar deles, porque são pessoas que são realmente apaixonadas pelo polo, sabe? É uma galera que joga, mesmo no nível amador, não falta de um treino, vai a semana inteira treinar e joga os campeonatos de segunda divisão e joga os campeonatos que a gente fala que são a Praia do Rosa, a Chapada dos Veadeiros, que são campeonatos que são belíssimos, assim, em praias, em lagoas e até cachoeiras. Então é um pessoal que é muito apaixonado pelo polo e eu tenho um respeito e um carinho muito grande por essa galera. Como você falou, o potencial lá, né? Faz sol quase o ano todo, né, cara? Seria muito Exatamente. As legal piscinas estão mesmo. sempre cheias. Você vê que na natação sempre aparece atletas do Norte e Nordeste despontando, que depois vem para São Paulo e vem para um clube de expressão e acaba ficando por aqui. Mas eles despontam lá. Então, assim, é possível a gente manter uma categoria de base muito forte no Norte e Nordeste, até eles terem uma estrutura para fazer um time adulto, para a gente ter uma estrutura para fazer uma liga nacional, que não seja Rio-São Paulo, né? É verdade. Aqui, ó. A Luísa Zanelato. Chegar a uma Olimpíada é um dos maiores sonhos de um atleta. Qual grande objetivo você ainda quer conquistar? Eu pretendo jogar mais uma. Na verdade, depois que acabou os Jogos Olímpicos de 2016, eu tinha 30 anos já. Então, eu comecei a repensar qual que era o meu papel dentro do polo aquático. E nesses últimos anos, eu venho me sentindo muito bem jogando ainda. Então, assim, mesmo agora, com quase 34 anos, eu me sinto muito bem jogando. E acredito que esteja numa das minhas melhores fases, assim, da vida, jogando. Até por maturidade, pelo o tanto que eu me cuido no treino e diariamente e tudo mais. Então, eu pretendo jogar mais uma Olimpíada. Mas eu acho que um papel fundamental que alguém vai ter que abraçar, e eu me vejo abraçando isso, é essa massificação do esporte aqui no Brasil. Então, eu acho que um dos sonhos é conseguir fazer com que essa galera do Norte e Nordeste jogue uma Liga Nacional, a galera do Sul também, o pessoal de Brasília, que também tem uma tradição muito grande do polo lá em Brasília, que consigam jogar uma Liga Nacional, e eu acho que eu posso ajudar nessa parte também. Meu sonho é ver uma Liga Nacional com times do Brasil inteiro, assim, que não seja mais Rio e São Paulo. Times fortes, né? Seria bem interessante mesmo.
Ah, você falou um negócio de clínica, né? Até a Glaucia falando de novo. Fala da sua visita para a molecada do SESI Santo André, né? Então, você podia falar isso aí e falar como é que é esse projeto seu de fazer clínicas, né? Como é que você faz, né? Hoje em dia a gente faz bastante com o SESI, assim, não é exatamente clínica, né? A gente tem no SESI vários projetos de massificação do polo aquático nas unidades do SESI. Então, a gente fazia muito mais há uns anos atrás, né, antes dos Jogos Olímpicos, do que tem feito agora, né? O calendário não permite a gente sair da rotina muitas vezes. Mas sempre que a gente pode, a gente faz pré-temporada em Ribeirão Preto, que é a nossa base também, que a gente tem, a maioria dos nossos atletas do adulto saem de Ribeirão Preto, então a gente vai para lá fazer pré-temporada, joga com as crianças, estimula as crianças. Santo André também tem uma base muito forte de polo, Jundiaí agora tem tem um treinador muito bom lá que é o Lins, que está fazendo um trabalho muito bom com a base. Então a gente, como atleta do SESI, a gente tenta ajudar nessa massificação e também tá sempre junto com os mais novos, né? Que para a gente é muito importante também. Tá com o ídolo perto, tem a pedagogia do exemplo, que é uma coisa que a gente trabalha muito aqui no SESI. Então, pelo SESI, a gente já vem fazendo bastante isso. Eu faria questão de fazer isso com outros clubes. Então, principalmente o Jundiaense, que eu volto sempre, o Clube Jundiaense, que eu volto sempre lá para Jundiaí, eu consigo também conversar com a molecada, bater bola com a molecada, ensinar algumas coisas que eu aprendi. Então, eu acho extremamente importante isso e acho que os atletas têm muito para que ajudar ainda o polo aquático. Essas duas perguntas juntas aqui do Esporte do Mundo e do Regis, né? Já que você falou dos seus desejos, né? Se você pretende ser técnico, né? Se você já pensa em ser técnico ou gestor para conseguir fazer esse plano de massificar o esporte. Olha, hoje eu sou formado em administração e estou no último ano de educação física. Então, a minha primeira ideia era realmente trabalhar com gestão esportiva. Penso em fazer um curso de gestão esportiva, fazer até o curso do COB de gestão esportiva, que eu sei que é muito bom, e trabalhar na parte da gestão. Mas nada, eu vou terminar o curso de educação física, claro, e nada impede de eu um dia virar um técnico. Mas a minha ideia principal agora é trabalhar como gestor. Até porque eu conseguiria trabalhar como gestor e ser um atleta e talvez não conseguiria ser técnico e atleta. Então, eu acho que essa parte de gestão, ela me seduz um pouco mais para eu ter, né, um pouco mais de vida útil jogando polo. Mas nada impede de eu ser técnico um dia. Eu já fui, né? Fui auxiliar técnico do Ernesto lá em Jundiaí, quando eu tinha 16, 17 anos, ajudava, dava treino para molecadinha. Lá na Espanha também, quando eu fui para Valência, também fui técnico. Então, não tenho problema com isso, não. Gosto bastante, inclusive. Aqui, o pessoal está comentando. Ana Camargo, queremos clínica na Praça Oswaldo Cruz, em Curitiba. Sorrisos. Tem mais aqui. O Eduardo, Prof. Gel, joguei contra o Rudá em 2012, na Praia do Rosa. E desde aquela época percebo a intenção dele de engrandecer o esporte. Eu inclusive participo menos do que eu gostaria desses campeonatos, né? Como eu falei, o calendário nosso não permite a gente ir para a Chapada dos Veadeiros ou para a Praia do Rosa. Eu coloquei no meu calendário de saúde mental e todos os anos para a Praia do Rosa, que é um campeonato que o lugar é incrível, as pessoas que vão também são incríveis, assim, super bem organizado. Então, é um campeonato que eu pretendo ir sempre. Enquanto não bater na agenda junto com os jogos do SESI, eu vou tentar ir para a Praia do Rosa. E aí você acaba conhecendo pessoas que são apaixonadas pelo polo, que nem o Eduardo, que nem várias pessoas que eu conheci também na Praia do Rosa, que estão lá, que jogam polo há 40 anos, que treinam todos os dias e que são apaixonados, compram bola, o filho faz polo e tal. E eu acho que essas pessoas a gente tem que trazer para perto da gente, porque elas trazem o que o esporte tem de melhor, né? Que é essa paixão. Então, eu sou muito grato por esses campeonatos e por jogar com essa galera, que é demais também jogar com essa galera. Aí você falou da Praia do Rosa, então você joga no mar, né? Não, na verdade, é uma lagoa que fica do lado da praia. Sim. Fica entre o mar e a praia, tem uma lagoazinha. Chama a Lagoa do Meio, lá na Praia do Rosa. E eles montam um campo lá, fica maravilhoso. É um campeonato muito legal mesmo. Entendi. Porque eu já vi que polo também pode ser jogado no mar, né? Dependendo se fica mais calminho, né? Dá pra jogar, eu pensei que fosse jogar, porque até as praias do Nordeste são mais calmas, né? Algumas são tem um mais... campeonato famoso de polo também, que já aconteceu esse ano, que é em Arraial do Cabo, que é na praia.
E os caras Ah, fazem, é super sim. tradicional. Eu ainda não consegui ir, pretendo o ano que vem. Vamos ver como é que vai estar a agenda, mas pretendo ir também. Ah, sim, é no Rio de Janeiro, eu sei. Ali é calminha mesmo a É, água, já fui em Arraial do Cabo. É bem legal. Vamos ver aqui. O Eduardo falou de novo, tem que vir aqui também pro Open Sertão, no Rio São Francisco, ó. Mais um em Sergipe. Mais um lá. para você deixar anotado lá. Mais um para anotar e colocar na agenda. Eu queria, cara, É, eu queria muito jogar todos esses campeonatos, porque eu me sinto muito bem nesses lugares, assim, com essa galera. Principalmente por causa da galera, assim. competir é legal, né? Todo mundo fala, a maioria dos atletas que eu falo, né, que pô, treinar, a gente tem que treinar porque é necessário, mas competir é muito melhor, né? É, Então, sem dúvida. E olha que eu gosto é, bastante de treinar, viu? Mas competir tá no sangue. é, legal. Galera, se alguém tiver mais uma pergunta, aqui minhas perguntas acabaram, né? Acabou ficando em duas partes, teve um probleminha, mas, pô, já já me despedindo de você, já inicialmente, foi um prazer falar com você, Rodar. Prazer é meu, Você, Marcão. muito Prazer todo meu. obrigado. Você é um dos grandes nomes do polo aquático, né? Um dos mais experientes, né? Que agora a seleção é uma seleção mais jovem, né? Tem, acho que é você, o Grume e o Soro, né? Que tiveram em É, 2016, então... tem o Bernardo Reis também. Tem o Ah, Bernardo Reis sim, que joga comigo Bernardo. no SESI. São quatro do São ciclo olímpico. quatro do O que Grume é continuaram. experiente, mas não dá nem para falar que o Grume é velho, né? Porque o Grume tem. É, O Grume tem 26 anos, não dá nem para falar que ele é velho. é Ele é só verdade. No último experiente, só. Brasil, no Brasil, último Brasil Olímpico, entrevistei ele, pô, ele é novo, cara. E ele já É, tá lá desde lá embaixo, né? desde sempre, E é. que aí é bem legal, pô, prazer aí falar com você. Prazer Fechar, foi. enquanto a gente vai falando aqui, você deixar um recado final aí, se pintar mais alguma pergunta a gente faz, mas pode dar seu destaque final aí, dar um recado aí para toda a galera que acompanhou aí essa Cara, live. queria agradecer você pela oportunidade. Sempre que possível, eu vou estar presente no que vocês precisarem, você e o Regis, super parceiros. E agradecer a galera aí que fez pergunta, que estava que tava junto com a gente. Ó, acabou de entrar o Xandão aí, goleiro também que está na seleção Isso. brasileira. Então, agradecer vocês que participaram, que mandaram perguntas. E é isso. Eu costumo fazer pouco disso, pouca live, mas eu acho interessante, né? Até para divulgar o esporte, para mostrar um pouco da história. E é isso aí. Valeu. Aí mandamos você montar um time em Jundiaí, aqui, o esporte do mundo. Em Jundiaí, É. cara, e uma das curiosidades, né? Jundiaí, que é a cidade onde eu comecei a jogar e joguei por muitos anos, a cidade de Jundiaí tem 3 times de polo aquático hoje. Então a gente tem a Liga Hum. Jundiaense de Polo Aquático. Então você imagina, uma cidade do tamanho de Jundiaí, que não tem nem 500 mil habitantes, e tem 3 times de polo aquático. Isso porque, né, tudo por conta do Ernesto, que foi nosso técnico lá no Clube Jundiaense, que foi também quem começou no projeto, que a gente tem o projeto social lá da Braçadas para o Futuro, que é da Associação Aquática Jundiaense, e agora o SESI de Jundiaí também está com uma categoria de base muito boa, reformaram a piscina, o balneário está incrível, então a gente tem a Liga Jundiaense de Polo Aquático. Então às vezes eu fico brincando com meus amigos do Rio, falo, pô, no Rio não tem campeonato carioca e em Jundiaí tem campeonato jundiaense. Fico zoando eles. Mas é isso, é uma sementinha. Para você ver, né, cara? Pô, É Rio de uma Janeiro. sementinha plantada há muitos anos atrás e que hoje, cara, é um motivo de muito orgulho para a gente de Jundiaí falar dessa liga jundiaense. Tem vários técnicos bons em Jundiaí hoje. Tem o Gustavo lá na associação, o Lins no Jundiaense, o Lins no SESI e o Gabriel no Jundiaense. Então, é muito legal mesmo. Algumas vezes eu participei dessa liga jundiaense e é muito legal, cara. Enche os olhos, assim, as crianças lá em Jundiaí jogando polo. Deve ser bem legal. Isso é muito importante para massificar o esporte mesmo, como você falou, né? Quanto mais gente disputando, melhor. Por isso que até no início eu te perguntei com o time de São Paulo principal, porque eu sou do Rio de Janeiro e Uhum. acabo não tendo muita informação de como tá o Campeonato Carioca, como é que tá os times aqui, né? A gente acaba vendo mais sobre o Césio, o Pinheiros, está mais ali em cima, né, disputando. Uhum. Por isso. Mas eu acho que porque também há alguns anos já não tem campeonato carioca adulto, cara. Então a Farge também tá com um problema financeiro muito grande Uhum. e os times não entram num acordo em fazer um campeonato carioca adulto. Então eu sei que de categoria de base tem o campeonato carioca, mas que no Uhum. adulto não tem. Então isso também dificulta bastante. A galera do Rio joga só campeonato nacional, então eles jogam 30 jogos ou 26 jogos no ano.
A gente aqui tem Paulista e Copa São Paulo, então a gente acaba jogando muito mais jogos. Ah, Mais exatamente. times também. Então, Fica essa é muito outra mais dificuldade. bem preparado, né, para as Sim, próximas. sem É uma dúvida. pena. Tomara, porque até é tradicional, tanto no Rio e São Paulo, são estados muito tradicionais no polo aquático, né? Quanto Sim, sim. a que o Rio consiga se recuperar. É É isso. isso. Tá entrando muita gente ainda aí. Alguém quiser deixar alguma pergunta aí, ó, dá 2 minutinhos, que daqui a Aqui, pouco ó. meu filho vai querer pegar o Tem, celular. em Jundiaí também tem um projeto, cara, que é Hum, é uma professora que é amiga nossa, que é a Paula, que é uma professora espetacular, que ela ensina polo, ensina as crianças a nadar de 3 a 6 anos. Então, criancinha muito pequenininha entrando na água, então ela ensina a nadar jogando polo. Que isso poxa, que é um legal. projeto que ela vem desenvolvendo, tem na academia e tem numa escola também lá em Jundiaí agora. Então, eu Muito já legal. passei, fui 2 anos ali já para bater uma bola com a molecadinha, e é demais. A piscina é pequenininha, assim, e é tudo, as criancinhas brincam com espaguete, com bolinha de plástico e tudo mais. Só que é super legal, cara, que você vê criança de 3, 4 anos aprendendo a nadar jogando polo. Então, a criança nada com bola, consegue arremessar já, tem um monte de criança jeitosinha já com 5, 6 anos. E para mim isso é uma loucura, né? Porque eu comecei o polo com 12 sem saber nadar, as crianças começando com 3, 4. Então, assim, é um projeto super legal também. É bem legal mesmo, bem interessante. Ó, o Red perguntou se essa bola atrás de você aí é do jogo contra a Sérvia. Não, Ele não, a viu bola contra a logo o Sérvia eu não tenho. símbolo. Essa é do último jogo nosso. Tá assinado por todos os Hum, jogadores da seleção espanhola. Então, a gente hum. disputou 7º e 8º contra a Espanha. E aí, eu fiquei com essa bola aqui. Pedi para eles Ah, legal. assinarem. Tá comigo. Mas É recordação foi do só último. para você ou foi todo mundo assinando um monte de bola e cada um Não, ficou não. com uma? Não, Na foi só você. verdade, na verdade, Hum, a gente assinou bola lá e as bolas não ficaram com hum, a gente. Eles deram uma bola pra hum, gente, uma para cada hum, um. E aí essa foi a minha bola que eu pedi pro pessoal da Espanha assinar no último dia, no último jogo, né? hum. Então, a da Sérvia eu acho que era uma bola super concorrida, não deu para ficar com nenhuma. Pô, deve ter dado briga aí com a galera, principalmente pela vitória, né? Eu lembro que eu Exatamente. entrevistei o Grume falou, pô, isso aí nunca vou esquecer, o jogo contra a Sérvia, pode passar 50 anos, vou dizer pro meu neto, ó, teve um dia que eu ganhei da Sérvia, É, cara. Eu foi um jogo, imagino que é, foi um jogo heróico, cara. É o famoso 1 em 1 milhão, sabe? Aquele que vai é, acontecer um a cada 1 milhão de jogos. E aconteceu em casa, nos Jogos Olímpicos, foi demais. Foi demais mesmo. nossa, deve ter sido bem legal. Era um jogo que acho que eu não lembro o que eu tava fazendo na hora, mas era um jogo que eu queria ter visto, cara, porque a gente tava cobrindo a Olimpíada, estava vendo mil esportes ao mesmo É, tempo, às vezes a gente acaba deixando passar alguma coisa, mas depois que eu fui saber do resultado, né, eu lembro que a gente comentou assim, caramba, ganharam da Sérvia, cara. A gente falou, foi uma parada muito legal, mas isso aí pra ficar marcado mesmo, ué, fica marcado na história, né? é verdade. Então é isso, vamos lá. É isso. Valeu mais uma vez, Valeu, Judá. Marcão. Ó, Até a nossa Shalom. Valeu, Shalom. próxima. Valeu, obrigado.